Olá, neste vídeo vamos falar sobre try except, ou seja, gestão de erros no Python. Muitas vezes existem algum tipo de erros que são erros derivados ao teor dos nossos dados, das nossas variáveis, ou seja, se nós estamos à espera de uma variável do tipo inteira e não estamos a receber uma variável do tipo inteira, recebemos, por exemplo, uma letra, é gerado um erro. Ok? Então, para isso existem o bloco try except, é usado então para lidar com esse tipo de exceções em Python. A sintaxe é muito simples, portanto temos aqui o try, onde nós vamos colocar o código que pode gerar a exceção. Ok? Cada bloco try é seguido por um bloco except, normalmente. Quando ocorre uma exceção, ela é capturada pelo bloco except aqui, e o bloco except não pode ser usado sem o bloco try. Ok? Portanto, basicamente é isto: try e temos o nosso código, except é no caso de haver erro. Vamos aqui para o exercício prático, só para percebermos isto. Vamos imaginar que eu tenho aqui um programa que vai ler uma idade. Ok? Portanto, eu vou executar aqui o programa e a idade, por exemplo, é 5. E reparem que ele imprime 5, a idade, portanto, e não dá problema nenhum. Se eu inserir uma idade correta, vou pôr isto só para cima, se eu inserir a idade correta, reparem então, ele não dá erro nenhum. Por exemplo, 44, ele imprime 44, faz o fim. Contudo, o que é que acontece? Se eu chegar aqui e clicar, por exemplo, guia, ele dá-me um erro. Ele diz que guia não é dá um valor de erro, ok? É um erro de valor, aliás, um value error. Portanto, ele diz-me que isto não é um número. Como não é um número, gera um erro. Portanto, é gerado um erro. Portanto, nós temos que poder contornar esta forma. Como é que contornamos, então? Tal e qual com o try e com o except. Vamos ver, então, neste caso, como é que eu quero, então, vou só limpar o terminal. E vamos então ver, neste caso, como é que podemos. Reparem que o erro que nós temos é um erro de valor. Portanto, temos que usar um ciclo try com um except value error. Ou seja, este try é o nosso código que nós vamos aqui colocar. Portanto, ele vai ler a idade, vai fazer o print da idade, vai fazer o break, portanto, para sair do ciclo, caso realmente ele continue. Portanto, a exceção não seja gerada. Ok? Só pus aqui o exit para vermos aqui que o exit sai do programa enquanto o break sai do ciclo while, portanto é diferente. A exceção aqui, value error, é disputada quando nós introduzimos um valor aqui na idade que não é um valor inteiro. Ok? Portanto, é gerado, é criado um erro. E o que é que vamos dizer? Vamos dizer que a idade introduzida não é válida e inserir uma idade válida, um número inteiro. Neste caso é um número inteiro. Portanto, se eu está aqui o meu código, reparem, se eu chegar aqui e inserir uma idade do número 5, ele é tranquilo. Contudo, se eu inserir, por exemplo, 5.5, não é inteiro, o que é que ele diz? A idade introduzida não é válida. Insira um número inteiro. Portanto, tem que ser um número inteiro. Ok? Portanto, e ele vai chegar aqui, por exemplo, se eu puser um guia, reparem, a idade introduzida não é válida, insira o número inteiro, portanto, está sempre ali, portanto, enquanto ele não inserir o número inteiro, não sai. E o programa, portanto, esta é que é a vantagem de gerir os erros, ok? Portanto, e agora se eu inserir aqui 44, reparem, ele imprime 44 e sai. Faz aqui o print do fim no final. Portanto, estão a ver que neste caso aqui é útil a utilização, então, muitas vezes nestes casos, para gerir os erros, ok? Temos aqui mais alguns exemplos para nós vermos. Por exemplo, aqui há uma nota que é: se nenhuma das instruções dos blocos try gerarem uma exceção, obviamente que os blocos except serão ignorados. Isto é lógico. Temos aqui um outro erro, muito parecido com o exercício de cima, em que nós vamos ler o número inteiro e caso não seja número inteiro, ele diz: ups, isso não é um número inteiro, tenta outra vez. Se inserir o número inteiro, diz: boa, inseriu o número inteiro e faz o break, sai. Ok? Portanto, é muito tranquilo. Chego aqui, faço, portanto, vou inserir 4.4, ele diz: ups, isso não é um número inteiro, tenta outra vez. Insiro o HHHH, por exemplo, qualquer coisa, ele diz: ups, isso não é um número inteiro. Se eu introduzir, por exemplo, 500, ele, boa, inseriu o número 500 e sai do programa. Portanto, estão a ver que é bastante prático. Ok? Temos também vários tipos de erro. Este é o tipo de valor, mas temos, por exemplo, erros de índice. Vamos imaginar que eu tenho uma lista com 4 elementos, os índices 0 a 3, e quero fazer o print do índice número 5. Obviamente que não existe índice número 5. Portanto, eu vou aqui executar aqui o código. Reparem o que é que me dá. Dá-me out of range. Okay? O erro dá-me out of range, dá-me um index error. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma exceção para um index error. E então, neste exercício, já vou usar aqui um try. Neste caso aqui não fiz while,
para ser mais simples. Reparem, fiz aqui um try, números pares, print, ok? E só vai gerar então aqui uma exceção em que eu só vou fazer a printagem, portanto vou imprimir, fazer o print do índice fora dos limites, ok? Portanto, executo aqui o código, vou só apagar aqui isto. E reparem que agora o programa já não aborta, digamos, não há um erro, mas só informa aqui o utilizador a dizer índice fora dos limites. Ok? Pronto. É outro tipo de erro que podemos ter. Ok? Para cada bloco try, pode haver 0 ou mais blocos except, que nos permitem então lidar com cada exceção de maneira diferente. O tipo de argumento de cada bloco except indica o tipo de exceção que pode ser tratado por ele, obviamente. Temos aqui um programa. Agora, eu vou só pôr um bocadinho mais pequeno isto para termos aqui o programa, se calhar, todo aqui no nosso ecrã. Ok? Pronto. Então, o que é que temos aqui? Temos aqui uma situação em que o utilizador vai ler o numerador e o denominador e tenta fazer a divisão. Mas neste caso, nós vamos forçar o erro, ou seja, vamos colocar no denominador zero. Então, qualquer erro, qualquer número dividido por zero em Python gera um erro. Okay? Portanto, vamos pôr aqui dois ciclos while, um para o numerador só para verificarmos se ele é um número e o outro para verificarmos se ele é um número, ok, cá está, mas também temos aqui o erro de divisão por zero. Porque caso o número, se caso a gente, se caso nós omitíssemos este erro, reparem, o que é que vai acontecer? Eu vou executar aqui o código, ele diz-me introduza o numerador e eu digo 5, introduza o denominador e eu digo 0. Repare o que é que isto faz? Vai gerar um erro, ok? E o erro é do tipo zero division error, division by zero. Ou seja, eu não posso dividir nenhum número por zero, gera-me um erro. Portanto, como gera um erro de zero division error, ok? Eu tenho que pôr aqui nas exceções um zero division error. Ok? E então reparem que eu agora vou só limpar e vou executar. Reparem o que é que eu faço? Vou introduzir 5 e agora vou pôr 0. Se eu colocar 0, reparem que ele diz erro. O denominador não pode ser 0. E está sempre ali à espera de que eu meta o número. Quando eu meto o número, por exemplo, 6, ele diz o resultado de 5 dividido por 6 é 0,33. Ok? Portanto, neste caso temos também aqui algumas exceções. Por exemplo, se eu colocar no numerador qualquer coisa que não seja um número inteiro, parem, 5,5, ok? Ele está sempre a dar o erro, portanto, isto está sempre aqui já feito. Aqui é a mesma coisa, ok? Portanto, se eu puser aqui qualquer coisa, não dá, portanto, tem que ser um número inteiro também, ok? Diferente de zero, obviamente. Ok? Portanto, isto é bastante importante também, este tipo de erro por divisão por zero. Às vezes pode ser muito útil. Temos aqui também algumas notas, que é, podemos usar o else para definir o bloco de código a ser executado se nenhum erro for gerado. E podemos usar também a expressão finally, que será executada como última tarefa, se não houver erros, obviamente, porque senão a exceção provoca mais uma, digamos, mais uma leitura da nossa variável, antes da conclusão da instrução try, ok? Atenção que ela é executada, quer a instrução try produza ou não uma exceção, por isso cada vez que existe uma exceção, ela é executada no final, ok? Mesmo quando temos o break. Ok? Eu só pôr isto um bocadinho maior agora, que já consigo pôr. Portanto, estas notas são importantes nós retermos. Só fechar isto e agora vamos ver então aqui o nosso programa com isto. Ok? Portanto, temos então o nosso ciclo while, portanto, para o numerador, para o denominador, e depois temos aqui então um else, ok? Para verificarmos que, reparem, o que é que acontece? Aqui diz sem erros, portanto, não há erros neste caso. Quando nós temos aqui a nossa instrução, ele diz, ele se aqui que não há erros, portanto, é quando este else é executado caso não haja nenhum erro, e o finally é a última instrução de todas. Portanto, a última instrução executada é esta. Mas atenção que, obviamente, se gerar um erro, este finally também vai ser executado. Ok? Vamos aqui ver o exemplo. Vamos aqui o código numerador 5, ok? Se eu puser numerador 6, reparem que sem erros, ok? Dá 100 erros, o resultado de 5 dividido por 6 é 0,3. Adeus, até uma próxima, ok? Portanto, a última expressão aqui, finally, foi executada. Aqui deu print sem erros, e nós fizemos aqui o resultado,
Ok? Vou só pôr um bocadinho mais pequenino para termos aqui o nosso código e a consola. Portanto, e tudo foi executado na perfeição. Se eu chegar aqui agora, ok, e fizer aqui, atenção, vou gerar aqui agora um erro no denominador, por exemplo, zero. Ok? Reparem o que é que acontece. Ele diz erro, o denominador não pode ser zero, não é? Mas o finally é executado. Portanto, o finally é sempre executado. Portanto, é a última execução, mas é sempre executada. Portanto, ela é a última execução se tudo correr bem, digamos. Ok? Portanto, caso contrário, volta para o início, portanto, e voltamos aqui porque há uma exceção, portanto, ele não sai daqui. Repare que o problema é que ele não sai daqui do denominador enquanto esta exceção não ficar concluída. Ok? Portanto, eu agora vou meter o número 5 e ele já me diz então adeus, até uma próxima e diz 100 erros e o resultado de 5 dividido por 5 é 1. Ok? Portanto, podemos usar o else e o finally também, como vimos aqui neste exercício. Ok? Vamos aqui ao exercício 6, que é o último exercício que nós temos aqui. Então, neste programa, isto é relativamente também simples, este programa. Vamos utilizar aqui uma função, que é uma função, portanto, é o assert. O assert, o que é que faz? O assert é só para verificar, portanto, vai garantir uma condição para continuar a execução do código, ok? Ou caso a condição seja falsa, é gerado, há aqui um erro, é gerada uma execução e a execução é interrompida. Isto é, eu tenho aqui um while true e vou fazer aqui um try com o número e digo introduzo um número par. Okay? Basicamente, o que é que ele vai verificar? Se esta condição for verdadeira, ou seja, se realmente o número for par, ele continua no código. Ou seja, vai para o else. Okay? Ele vai dizer que o número ímpar a seguir ao número par que nós pusemos é o número mais um. Okay? Pronto. E sai. Se não, o que é que acontece? Se esta condição não for verdadeira, ele vai gerar um erro. Então temos aqui o except. Ok? Temos aqui o except que vai captar esse erro. Qual é o erro? Diz que o não é par. Ou seja, o número que nós traduzimos não é par e volta para aqui. Volta para o try. Ok? Vamos ver isto então em funcionamento. Deixa-me só ver aqui. CLS. Ok? Vamos aqui executar o código para vermos isto. Por exemplo, número par. Se eu estou a dizer número par 4, ele diz número ímpar a seguir a 4 é 5 e funciona perfeitamente. Ok? Se eu agora chegar aqui e disser 5, reparem que ele diz 5 não é par. Introduza o número par. Porquê? Porque este resultado aqui vai ser falso. Não é? Como vai ser falso, ele vai gerar um erro. Este erro vai ser apanhado por este except. Ok? E vai fazer aqui então o print não é par e depois ele volta para aqui para cima. Ok? Este end, já sabemos aqui, é para que ele não dê um espaço. Ok? Para ele não dar aqui um espaço no print. Ok? Os prints há sempre uma linha de espaço. Aqui o end ele não faz a linha de espaço, por isso o que ele faz é o 5 não é par, que é deste except, e depois volta ao print do try. Okay? Se eu fizer aqui o número 6, par, ele diz número é par, o número é ímpar, portanto, ou seja, aliás, o número ímpar a seguir a 6 é o 7. Okay? Se eu puser aqui um finally, obviamente também posso pôr finally. Então, se eu executar aqui o código, ele vai me dar a última instrução, que é aquela. Portanto, o número par é 6, ok? O número ímpar a seguir a 6 é o 7. Adeus, até uma próxima. Ok? Pronto. Para terminar, queria só deixar aqui o link, se vocês quiserem depois ver, que existem vários, e não faz sentido estarmos aqui a dar todos os erros. Existe no manual aqui do próprio Python, aqui os erros e exceções. Portanto, e temos aqui vários erros e exceções que podemos ver. Portanto, erros de sintaxe, exceções, ok? Tratamento de exceções, tem aqui vários exemplos, portanto, se quiserem ver depois com mais detalhe aqui, estejam à vontade. Ok? Portanto, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.